Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trago-vos mais uma vez um speed edit. Fiquei muito contente com o vosso feedback no último vídeo e, portanto, decidi trazer então mais um. Mas para quem não gosta deste tipo de vídeos, não se preocupem que eu vou continuar a trazer todo o tipo de conteúdo que eu já trazia aqui pelo canal. Mas pronto, falando então desta fotografia, eu não sabia bem o que é que eu ia fazer. Sabia que queria uma fotografia no campo, queria muito utilizar uma cerca na minha fotografia porque acho que é um elemento super giro. E basicamente foi isso que eu comecei por fazer. Fui buscar uma fotografia de uma cerca. Já sabem que os sites que eu utilizo para ir buscar fotografias gratuitas são então o Unsplash e o Pexels, e aquilo que eu estava então a fazer era ver qual é que era o fundo que eu ia utilizar na minha fotografia, porque não tinha nenhuma ideia pré-concebida, só sabia que queria um género de um campo. E então fui pesquisar várias fotografias e estava muito indecisa de qual é que eu gostava mais, portanto deixei essa parte um bocadinho de lado e comecei o árduo trabalho de apagar minuciosamente a cerca para ficar tudo perfeitinho, o que me demorou imenso tempo. Demorou-me 45 minutos só a apagar a cerca, portanto vocês conseguem perceber que estas fotografias dão mesmo muito trabalho, mas sem dúvida que compensa sempre, porque eu adoro sempre o resultado final das fotografias e o vosso feedback é sempre incrível, portanto depois não se esqueçam de passar lá pelo Instagram para darem o vosso comentário. Eu vou deixar também o link na caixa de descrição. Portanto é isso, acho que é melhor acelerarmos um bocadinho este processo de apagar a cerca, porque de facto foi muito demorado, portanto vamos lá passar esta parte à frente. Depois de apagar a cerca, tive então que decidir aquilo que eu ia pôr no fundo. Eu não sabia bem aquilo que queria, sabia que queria algo claro, algo no campo, algumas árvores, algum verde. E num dos fundos que eu tinha ido buscar me estava a agradar a 100%. Portanto, aquilo que eu fiz foi construir o meu fundo todo. Portanto, fui buscar aqui um céu, aquilo que eu gostei mais, e alterei as cores. E depois comecei então por fazer testes de qual relva é que eu gostava mais de ver na fotografia e acabei por optar por esta fotografia que eu já tinha ido buscar inicialmente, mas só aproveitei então a relva, portanto tirei todo o céu, todas as árvores e foi isso então que eu fiz. Depois encontrei esta fotografia de uma fazenda que eu achei super gira, só que aquele vermelho não me estava a convencer, então aquilo que eu fiz foi optar por mudar a cor da fazenda e escolhi aqui este azul marinho, não sei, acho que era muito mais giro e foi isso que eu fiz, mas depois não estava a gostar da porta também azul, então acabei por apagá-la e ficou então assim, mas por agora, porque no final vocês vão ver que não vai ser esta a cor que eu vou escolher, mas por agora fica assim em azul. Depois tive então que voltar a apagar tudo minuciosamente. Já sabem que para ficar realista tem que se ter paciência e apagar mesmo tudo ao pormenor. Depois de ter a casa toda pronta, aquilo que eu fiz foi adicionar nuvens à fotografia, tal como fiz na outra, e acho que dá um efeito muito mais realista e dá mais, não sei, ambiente à fotografia, portanto foi isso que eu fiz. E depois encontrei este símbolo, este sinal de trânsito que eu achei super giro, e como tinha um camelo e eu não tinha ideia do que é que queria fazer na fotografia, acabei por ir pesquisar camelos para ver se ficava giro, mas não estava a gostar, então aquilo que eu optei por fazer foi apagar o símbolo do camelo e ficar só então com o sinal de trânsito e poder escrever aquilo que eu quisesse e que fosse de encontro com a fotografia que eu iria criar. Portanto, apaguei tudo minuciosamente para ficar tudo perfeitinho. E depois apaguei então o sinal do camelo e comecei a fazer testes do que é que eu poderia escrever. Inicialmente aquilo que eu achei que ia fazer nesta fotografia era uma fotografia relacionada com magia. Não sabia bem como, mas eu tinha ideia de querer alguma coisa relacionada com magia, então acabei por escrever No Magic Please, que não vai ficar como vocês podem calcular, ou se viram a minha fotografia no Instagram já sabem que não vai ser, mas na altura foi isso então que eu fiz. Depois aquilo que eu fiz foi então a sombra do sinal. Já sabem que é super importante fazermos sombras na nossa fotografia, porque acreditem que as sombras fazem uma diferença incrível no que toca ao realismo da fotografia, portanto eu acho super importante. Cada vez mais quero aperfeiçoar a minha forma de fazer sombras, mas por enquanto acho que até não me estou assim mal, portanto é isso. Depois optei então por virar esta fotografia mais para as vibes de campo e foi então buscar uma avioneta, mas não estava a gostar de nenhuma das cores, não
não sei, acabei por desistir um bocadinho dessa ideia e passar à frente. Depois aquilo que eu fiz foi então ir buscar um correio, fui buscar uma fotografia de uma caixa de correio e estava um bocadinho indecisa se haveria de pôr ao pé da fazenda ou então na estrada, mas achei que ali ao pé da fazenda perdia um bocadinho o destaque, ficava muito pequeno e escondido pela cerca, então acabei por apagar tudo minuciosamente e optei então por pôr esta caixa de correio ao pé do sinal de trânsito. Acho que ficou super giro e dá muito mais destaque, acho que faz muito mais sentido e de facto agora que estou a ver não me arrependo nada de ter posto à frente e não ao pé da fazenda, porque sem dúvida que faz muito mais sentido. E acabei então por alterar um bocadinho as cores, fazer as sombras e foi então isso que eu fiz e achei que ficava giro ali um gatinho a andar na calçada, então foi isso que eu fiz. Fui pesquisar gatinhos e acho que aquele ficou super giro. A única coisa que eu fiz foi então mudar as cores do gato para ir mais de encontro com toda a fotografia. Fiz as sombras dele que eu acho que ficaram super bem por acaso e portanto foi basicamente isso que eu fiz. E depois fui então pesquisar por fenos, não sei porquê, mas como associo os fenos à vida no campo, acabei por experimentar porque, já sabem, sem experiências malucas não chegamos lá, portanto eu acho que é muito importante fazermos experiências, tentativas de erro. Se ficar mal, apagamos e tentamos de outra forma, mas se não experimentarmos, nunca vamos saber se podia resultar ou não. Portanto, fui buscar fenos, ainda deixei ali por um bocadinho, depois fui mudar a cor da fazenda e optei então por este amarelo torrado, mas no final vou acabar então por tirar os fenos porque de facto não acho que ficassem ali tão bem e como eu vos tinha dito no início do vídeo, eu queria muito adicionar ali algumas árvores, portanto foi isso que eu fiz, fui buscar aquelas árvores, apaguei tudo à volta e deixei só as árvores porque eu queria muito desfocar as árvores. Então foi isso que eu fiz, eu desfoquei as árvores e os pássaros eu pus noutra layer para poderem estar focados. Depois tentei então pôr um autocarro na fotografia porque podia resultar, tendo em conta que estamos numa estrada, mas de facto tapava ali o sinal de trânsito e a caixa de correio, portanto acho que não fazia muito sentido e acabei por descartar essa ideia. E depois lembrei-me que me podia pôr em cima de uma scooter, portanto fui pesquisar scooters, esta foi aquela que eu tinha gostado mais, mas a cor não estava a gostar, então lembrei-me que podia pôr uma bicicleta e foi isso que eu fiz e foi sem dúvida a melhor decisão que eu tomei, no entanto também a mais trabalhosa, porque vocês já vão ver, eu perdi horas, mas horas, a apagar aquelas rodas para deixar os tracinhos, mas pronto. Como eu achava que aquele rosa era demasiado vibrante e destoava um bocadinho das cores da fotografia, acabei então inicialmente por escolher este verde, que também não vai ficar assim, já sabem que eu mudo muito de ideias, mas inicialmente pareceu melhor que o rosa, e depois comecei então a apagar a bicicleta para começar a ver se gostava ou não de ver na fotografia, e este foi também mais um processo muito demorado, mais demorado ainda que a cerca, portanto vamos passar tudo isto de forma muito rápida. Depois, como conseguem ver, acabei então por optar por este azul na bicicleta, que eu acho que fez muito mais sentido. E depois aquilo que eu fiz foi então fazer as sombras da bicicleta na estrada, porque já sabem que as sombras faz toda a diferença. E aquilo que eu vos aconselho é terem a intenção que as sombras têm que ir sempre na mesma direção, portanto, imaginem onde está o sol e façam as sombras sempre para a mesma direção, porque senão acaba por fazer o efeito contrário daquilo que vocês querem, que é parecer mais falso do que realista. Aquilo que eu estava a achar era que a fotografia, os elementos da fotografia estavam todos concentrados muito em baixo, então acabei por selecionar tudo e puxar toda a fazenda, toda a calçada um pouco mais para cima e aumentar então a estrada, porque, não sei, acho que a fotografia ficou muito mais bem distribuída porque tem elementos em toda a fotografia e não só em baixo. Não sei se me estou a fazer entender, mas foi então isso que eu fiz. E depois aquilo que acontece é que eu não estava a gostar daquela estrada, para além de não ter muita qualidade, não me estava a convencer. Então acabei por ir buscar esta estrada que tinha esta faixa amarela no meio, como vocês conseguem ver. Portanto, aquilo que eu tive que fazer foi apagar essa faixa. E depois acabei por alterar as cores da estrada para ir mais de encontro com a fotografia.
E depois aquilo que eu optei por fazer foi então estes tracinhos na estrada, como nós vemos nas estradas reais, fazer os separadores, mas vocês vão ver que depois não vai ficar exatamente assim. E aquilo que eu fiz foi então adicionar animais ao meu campo. Por utilizar foi uma vaca, e acho que esta aqui era super gira e fazia todo o sentido. Portanto, acabei então por adicionar ali uma vaca, fiz novamente as sombras, já sabem, e depois tentei pôr mais vacas, mas de facto já era muita coisa e acabei por descartar também essa hipótese. E depois finalmente lembrei-me que tinha que alterar o escrito que tinha no sinal, porque já não fazia sentido, já nada tinha a ver com magia. Então aquilo que eu optei por escrever foi Be Happy, porque pronto, acho que fazia mais sentido, estamos no campo. Depois, como eu ainda não tinha desistido completamente da ideia de adicionar uma avioneta à minha fotografia, acabei por dar mais uma oportunidade e acho que fiz bem, porque esta avioneta era super gira, tinha cores super bonitas e fazia todo o sentido ali na fotografia e gostei muito de como ficou e, portanto, foi isso. Depois aquilo que eu estive a fazer foram retoques, estive a mudar um bocadinho a posição do gato, estive novamente a apagar as rodas, que demorou muitas horas. Depois finalmente chegou a altura de me adicionar à fotografia. Eu tinha tirado estas fotografias de manhã e depois tentei ver se resultava, mas para além da roupa não ficar ali muito bem, aquelas calças não estavam a resultar. A posição também não estava ótima, então acabei por mudar de calças, fui novamente tirar as fotografias e acho que estas resultavam muito melhor. Eu acabei por optar por esta posição em que eu estava simplesmente em pé, mas acabei por, e vocês já vão ver mais à frente, retirar a perna que tinha atrás e adicionar outra fotografia. Vocês vão ver essa parte, mas pronto, aqui aquilo que eu estava a fazer era apagar tudo de forma minuciosa e a parte das maçanetas, ou não sei como é que se chama, do volante da bicicleta estava-me a dar uma dor de cabeça porque as mãos não ficavam bem. Eu tentei, quando estava a tirar a fotografia, pôr a posição que eu achava que era a correta, mas a verdade é que nunca fica exatamente como nós queremos e, portanto, não resultou e mais à frente vou ter que tirar outra fotografia das mãos que eu depois já vos vou mostrar. E pronto, como eu vos estava a dizer, foi então buscar outra fotografia em que eu tinha a perna dobrada, ou seja, como se eu estivesse com esse pé no pedal e acho que ficou super bem, não sei, deu mais movimento, a posição fazia mais sentido. E portanto foi isso, acabei então depois por dar sombras na bicicleta, escurecer o banco, escurecer também as calças, dar pontos de luz tanto na minha roupa como na minha cara, pronto. Fiz todas essas mudanças e depois, como vocês comecei a ver, comecei a fazer testes com outras fotografias para ver se conseguia pôr a mão a parecer mesmo que estava a pegar no volante, mas nada estava a ficar completamente do meu agrado, então acabei por desistir e percebi que tinha que ir tirar outra fotografia no outro dia para encaixar ali, portanto acabei por desistir um bocadinho dessa parte nessa altura e aquilo que eu estava a fazer foi então reconstruir um pouco a minha sandália, porque na fotografia que eu estava a utilizar a sandália tinha ficado um pouco deformada, portanto fui buscar outra fotografia em que a sandália estava mais intacta e pronto, foi montar, basicamente. Depois aqui, como vocês estão a ver, aquilo que eu fiz foi diminuir os tracinhos que eu tinha desenhados na estrada e duplicá-los para fazer, pronto, mais tracinhos, porque aquilo estava muito grande, não estava a durar, mas depois também não estava a ficar contente como estava, não sei, olhem, foi uma carga de trabalhos que eu não estava a perceber como é que ia fazer com que aquilo funcionasse. Mas passei isso à frente e comecei então a fazer as minhas sombras. E depois acabei por me aumentar um bocadinho para dar mais destaque, até porque como estou num plano mais à frente da fotografia fazia sentido estar maior. E depois voltei, mais uma vez, à roda da bicicleta, porque sim, eu não consegui fazer tudo no mesmo dia, eu fui desfazendo por dias, porque dava mesmo uma dor de cabeça e, enfim, fui adiando esse trabalho.
quase a terminar, aquilo que eu fiz foi, no outro dia em que eu estava a tirar uma fotografia para outra fotografia que vocês vão ver em breve, acabei então por tirar a fotografia às mãos e tentei então adicionar e assim, sei que não ficou completamente perfeito, mas acho que serviu para o efeito e futuramente vou ter em atenção quando tiver que tirar uma fotografia deste género. Mas sinceramente já estava mesmo exausta e só queria terminar a fotografia. Já tinha passado acho que uma semana desde que eu tinha começado as edições desta fotografia, portanto estava mesmo ansiosa que terminasse. E aquilo que eu fiz, as únicas coisas que eu mudei foi então recortei o pé que tinha da perna de trás e acabei por incliná-lo para parecer mesmo que estava no pedal. E este foi então o resultado final da minha fotografia, já com o meu preset, e portanto quero muito saber nos comentários o que é que vocês acharam e não se esqueçam também de passar pelo meu Instagram para darem lá o vosso like. E portanto é isso, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!